Salmo, versos e prosas. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, passando aqui para deixar-vos mais um salmo de hoje. O salmo que iremos comentar hoje é o Salmo 10. Estarei utilizando a Bíblia King James para trazer essa reflexão de hoje. A Bíblia, o Salmo 10, ele é um salmo que fala sobre a oração do aflito. Deus, ele ouve a oração do aflito e dá a vitória contra todo o mal. O salmista escreve assim: Por que, Senhor, permanece afastado e te oculta no tempo da aflição? Com arrogância os ímpios perseguem o indefeso, que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. Os infiéis se gabam da sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus. O ímpio é soberbo, não quer saber desse assunto. Deus não existe e tudo o que é de fato ele pensa. Seus negócios têm contínuo sucesso. Muito além da sua compreensão está a tua lei, por isso eles faz pouco caso dos seus adversários. Pensando consigo mesmo, eu sou inabalável, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está sempre cheia de fraude e maldições e ameaça. Violência e todo tipo de maldade estão em suas línguas. Põe-se de emboscada próximo ao vilarejo e às escondidas massacra o inocente. Fica à espreita como um leão escondido. Coloca-se de tocaia para apanhar o necessitado. Agarra o pobre e o arrasta em suas redes. Ele espreita-se, agacha-se, encurva-se, e o infeliz cai em seu poder. Imagina consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto. Muito bem, amados, diletos irmãos, eu li até o versículo 11, amanhã estarei concluindo a partir do versículo 12. Nos vemos aqui que o salmista se apresenta diante de Deus. Ele interroga a Deus, ele diz: Por que, Senhor? Porque o Senhor permanece afastado e te oculta no tempo da aflição. Alguma tradução diz no tempo de angústia. Nós, muitas vezes, estamos interrogando: por que, Senhor, permite que tanto inocente venha morrer numa guerra tão injusta que está acontecendo de um país como a Rússia praticamente devastar, destruir, massacrar um outro país? Pessoas inocentes estão morrendo. E o salmista faz a mesma interrogação. Ele diz: por que, Senhor? Por que o Senhor permanece afastado e te oculta no tempo de aflição? Aí o salmista diz: por que ele está interrogando a Deus? Ele diz, acerca dos ímpios, ele diz: com
arrogância, os ímpios perseguem o indefeso. Mas aí ele ora, pedindo que esse ímpio fique emaranhado em suas próprias tramas. Nós temos orado, amados, pedindo a Deus em favor do país da Ucrânia, pedindo que o Senhor paralise este mal, e muitas vezes nós temos dito: Senhor, estenda a tua mão e puna a esse líder perverso, arrogante, que é o líder da Rússia. E parece que Davi também fazia a mesma oração, ele dizia que ele fica emaranhado em suas próprias tramas. Aí diz que o infiel se gaba da sua própria ambição, o avarento menospreza e insulta a Deus. Nós sabemos que a Rússia, ele se gaba da sua potência, da sua capacidade bélica. Eles são pessoas que menosprezam e insultam a Deus. Para eles não existe Deus. Esse salmo de hoje parece vir de encontro com o acontecimento atual. Ele diz que o ímpio é soberbo. Ele não quer saber do assunto acerca de Deus. Ele diz que Deus não existe, e tudo o que é de fato eles pensam. E nós sabemos que um país igual a Rússia, eles menosprezam a Deus. Eles não acreditam na existência de Deus. Eles acreditam no poder do seu armamento. E é dessa maneira que eles pensam. Isso é um fato. Aí Davi diz que os negócios destes homens soberbos têm sido prósperos. Os seus negócios têm contínuo sucesso, diz ele. É muito além da nossa própria compreensão. E esses homens não têm nada a ver com a lei do Senhor. Por isso eles fazem pouco caso dos seus adversários. Então nós vemos, amados, que uma potência mundial que tem tido sucesso, tem tido prosperidade, cresceu muito. Mas eles não têm compreensão acerca da lei de Deus. E por isso eles fazem pouco caso daquele país que eles estão devastando, estão atacando. Eles dizem, pensando consigo mesmo: eu sou inabalável. Então ele se coloca acima de todo outros países. Eles pensam, eles acham que os seus poderes bélicos irão manter no poder, são inabaláveis. Eles acham que desgraça alguma irá atingir a eles. Eles dizem que nem aos seus descendentes. E muitas vezes, por causa dessa soberba, a sua boca está sempre cheia de fraudes, maldições e ameaças. Nós assistimos às reportagens, amados. Nós vimos esse líder desse país da Rússia se colocando acima de outros países e ameaçando. Eles ameaçam de punir os outros países que venha a ajudar de uma maneira humanitária o país da Ucrânia. Então, as suas ameaças, suas violências, eles ameaçam de todo tipo. E ontem eu estava assistindo uma reportagem, eu vi que antes mesmo de começar esta guerra, alguns espiões russos foram enviados para a Ucrânia para
mostrar os locais onde poderiam bombardear. Então, eles põem-se em emboscada, diz, próximo aos vilarejos, às escondidas, e eles massacram, inclusive, inocentes. É isso que está no versículo 8. Eles ficam à espreita como um leão. Ele não é um leão, mas eles são semelhantes a um leão escondido. Eles colocam-se de tocaia para apanhar os necessitados. E quem sofre com tudo isso são os pobres, que são arrastados como animais em redes. Eles espreitam e se agacham e se encurvam, e o infeliz cai em suas redes. Eles imaginam consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu seu rosto e nunca dará atenção a isto. Eles imaginam isso, amado, que Deus esqueceu. A Ucrânia é um país onde quase 85% são cristãos, servos de Deus. É o nosso dever, amados, orar, unir a favor de um país que está sendo devastado por uma arrogância do inimigo. É nosso dever, como servo de Deus, clamar a Deus, suplicar pela misericórdia divina. Deus, Ele é justo. Ele aparentemente mantém-se em silêncio. Que o salmista diz: Senhor, por que estás longe? Por que te esconde em tempo de aflição ou tempo de angústia? Então, amados, precisamos levar a nossa voz, quebrantar a nossa alma, buscar a Deus. Esta é a marca do verdadeiro cristão. Devemos sofrer com aqueles que sofrem. Aqueles que passam por sofrimento devem ser alvo da nossa oração. Devemos nos importar com a vida de outro cristão. O que tem quebrantado o seu coração, meu irmão? Você tem orado, buscado a Deus a favor de paralisar este mal? Será que o sofrimento de outras pessoas não incomoda você? E por que Deus quer nos usar, muitas vezes, para fazermos a nossa intercessão? Talvez por isso Deus se mantém em silêncio. Talvez esse silêncio de Deus faz algum sentido. Podemos pensar que se meu coração foi quebrantado por algo ou pelas situações de alguém, é possível que eu seja o instrumento pela qual Deus queira ministrar aquela necessidade. Minha vida, meus recursos podem acolher uma situação que Deus deseja reverter. As tuas orações podem chegar diante do trono de Deus. Foi isso que Davi fez. Ele interroga a Deus dizendo: por que, Senhor, te mantém calado em tempo de angústia? É momento de nós unirmos, irmãos, para orar. O acontecimento que está ocorrendo é muito distante do Brasil. Não se engane, meu irmão. Não se engana, minha irmã. Todo o reflexo desta guerra está tocando o nosso país. Haverá crise, escassez de pão.
haverá falta de alimento, mesmo nos países que não se envolveram nesta guerra. Para isso é muito importante falar com Deus. Davi estava falando com ele sobre a situação, sobre a aflição. E certamente a orientação de como ajudar de forma adequada vem do Senhor. Quando interrogamos a Deus, a resposta sempre virá. Davi estava revoltado com o orgulho dos homens maus e com a expressão da sua própria maldade. Eu me sinto revoltado, amados. Eu fico, às vezes, até abatido com o que está ocorrendo. Até onde vai a maldade do ser humano? Quanta injustiça, quanta necessidade para ser atendido. Pessoas negando a existência de Deus e atacando e menosprezando a fé cristã. Lembro-me da palavra de Jesus em Mateus 24, 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Deus não está precisando de advogado para defendê-lo em meio a esta maldade humana. O que devemos fazer, o que nós devemos fazer é defender o nosso coração para não perder o amor e a capacidade de orar pelas pessoas que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor faça isso agora mesmo em nossos corações. Que o Senhor nosso Deus anote o nome de pessoas que você deseja ver servindo ao Senhor. Que o Senhor nosso Deus salve estas pessoas. Que o Senhor nosso Deus venha paralisar esse mal que atinge praticamente o mundo inteiro. Esse é o desejo da minha alma. Eu tenho orado, pedido a favor de Deus cessar esse mal, de cessar essa guerra. E se todos nós fizermos isso, amados, se todos nós nos unirmos e orarmos por um país que está sofrendo, sendo devastado, Deus disse: o meu povo que chama pelo meu nome, se ele orar, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que Deus vos abençoe, amados. Pai Celestial, te dou graça, Pai, por este momento de reflexão. Que a tua glória, o teu poder, desça sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que este dia de hoje seja um dia onde possamos refletir, Pai, acerca deste acontecimento mundial. E não somente refletir, mas voltarmos para Ti em um coração sincero, buscando, Senhor, que o Senhor liberte estes países que estão sofrendo, Pai. Que a Tua mão protetora venha sobre a Ucrânia, Pai, trazendo paz, paralisando todo o mal que um país soberbo tem praticado contra este país que infelizmente está sendo devastado. Em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te glorifico. Amém e amém.